Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Se eu estiver falando muito alto, muito perto do microfone, levanta a mão, por favor. Eu dou uma ajustada aqui. Beleza? Eu gostaria de agradecer todo mundo por ter vindo, principalmente quem saiu ontem à noite. Eu vi fotos do pessoal num pub com 30 e tantas cervejas. Se você passou a noite bebendo e está aqui presente, muito obrigado. Um agradecimento especial para vocês. Um agradecimento também ao pessoal que decidiu assistir o vídeo depois dessa palestra no futuro. Então, meu nome é Rodolfo, eu trabalho como SRE, como Site Reliability Engineer no Google, no time do Google Flights. Eu trabalho no Google há 12 anos, há mais de 12 anos já, e atualmente eu passo a maior parte do meu tempo escrevendo código em Go. Mas meu background profissional não foi desenvolvido escrevendo em Go. Né? Eu trabalhei praticamente muito tempo com Python e depois eu vim aprender Go. Quem aqui aprendeu a programar com Go? Go foi a primeira linguagem de programação. Legal. Parabéns. Eu acho que não preciso, na verdade, dizer parabéns se você veio para a conferência, tá tudo bem, a menos que você esteja arrependido, no fundo, mas as coisas melhoram com o tempo, então não se preocupe. Bom, se Go não é a sua primeira linguagem, o que vai acontecer é que todo o aprendizado que você vai ter em Go vai ser meio que tingido pelas suas experiências com outras linguagens. Quem aqui conhece a teoria de Sapir-Whorf? Já ouviu falar na teoria de Sapir-Whorf? Bom, Edward Sapir e Benjamin Lee Whorf eram dois linguistas e apesar da teoria ter o nome deles, eles nunca trabalharam juntos, nunca publicaram um paper juntos e nunca trabalharam em cima dessa teoria. Mas a teoria tem duas formulações e a que eu prefiro está relacionada ao determinismo linguístico. E ela diz o seguinte, que as línguas que se fala limitam os seus processos cognitivos. Então a ideia e aqui línguas são línguas naturais, inglês, português, por exemplo. A ideia é que se a língua que você fala não permite expressar determinada ideia, você não consegue nem entender a ideia, nem conceber da ideia. A ideia está fora do seu alcance. Então, de uma maneira mais profunda, a sua experiência da realidade, a sua percepção da realidade é moldada pelas linguagens que você fala. Tá? A teoria é muito interessante, eu achei tipo, assustadora, comecei a pensar muito no assunto, mas, infelizmente, ela já foi desprovada e fica como lição de casa para todo mundo demonstrar como ela foi desprovada. Mas eu acredito que, apesar de não limitar o seu processo cognitivo, de fato, as suas experiências com as linguagens de programação que você teve antes acabam servindo de trilha sonora para aprendizado de novas línguas, o aprendizado do Go, por exemplo. E a minha experiência com Go foi temperado com essas experiências com outras linguagens. Eu estou longe de me considerar um expert em Go. Então, eu prefiro deixar as palestras técnicas para os experts. Tá? A agenda está repleta de palestras impressionantes e eu acho que não preciso falar, tem palestras excelentes, com excelentes palestrantes, então eu deixo para eles falar do aspecto técnico de Go. Eu transformei essa palestra num pouquinho dessas pitadas de experiência que eu tive, essas coisas que eu fui aprendendo com o tempo. A primeira vez que eu esbarrei na ideia que eu quero conversar com vocês hoje, eu estava nesse prédio aqui. Alguém reconhece esse prédio? Ele é o prédio da faculdade de engenharia em que eu estudei, e eu passei muito tempo dentro desse prédio com meus colegas, e uma coisa que eu me perguntava muito lá dentro é o que eu estou fazendo aqui? Né? Quem nunca se perguntou, tipo, meu Deus, talvez tenha alguém perguntando isso aqui agora, né? Tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar fazendo algo muito melhor. Né? E às vezes a pergunta é só para tentar arrumar uma desculpa, tipo, eu vou ali fora e já volto e escapa. Mas algumas vezes a pergunta era mais profunda, o que de fato eu estava fazendo ali? Né? E a resposta foi mudando com o tempo. Primeiro, no primeiro ano, eu estou aqui para me tornar um engenheiro da computação. Fazia sentido. Segundo ano, eu estou aqui para me tornar um engenheiro. No terceiro ano,
Eu estou aqui para me tornar alguma coisa. No 4º ano, eu estou aqui. Já está bom o suficiente. E no 5º ano, tô, né? Vamos indo, né? A gente está. Por enquanto estamos aqui. Mas se você perguntar para um estudante quais são os motivos pelo qual ele está estudando, quais respostas você vai ter? Estou estudando para aprender. Eu estou estudando para me tornar um profissional melhor. Eu estou estudando para obter um emprego no futuro. Certo? São respostas ok. Mas se a gente examinar essas respostas uma a uma, você aprende que elas não batem bem com a realidade, né? Então, para aprender, quem aqui cursou, terminou um curso superior? Levanta a mão, por favor. Agora, mantenha a sua mão no ar se você aprendeu mais durante o curso do que fora. Certo? Então você não foi para o curso para aprender, porque se você, tipo, eu aprendi muito sobre computação na faculdade, sim, mas se eu tivesse gasto todo aquele tempo estudando sozinho, eu teria aprendido muito mais. Então, para aprender, não cola muito, né, essa desculpa. Para me tornar um profissional melhor. Essa também é simples. Quantos aqui trabalham com alguém alguém que não é formado, mas é tão bom quanto ou melhor do que alguém que é formado? Certo? Diploma não garante qualidade. Então você não precisa ser formado para ser bom no seu campo de trabalho. Para obter um emprego no futuro. Essa aqui em época de crise é fácil, né? Tipo, quem acha que diploma garante emprego? É só você ver a onda de pós-graduação e certificação que existe, né? Todo mundo está fazendo pós-graduação por quê? Porque é divertido e está fácil viver. Tipo, não é isso. Certo? Então não garante emprego. Então nenhuma das respostas que eu me dava colava. Nenhuma delas fica de pé quando eu começo a examinar. Por que eu passei tanto tempo lá? O que a gente estava fazendo? E na última semana de aula, quando o setor de graduação mandou um e-mail para os alunos informando que a gente teria que pagar R$ 50 para emitir o diploma, um amigo meu virou e falou: Rodolfo, se eu soubesse que era só pagar R$ 50, eu tinha feito isso 5 anos atrás. Tipo, o que a gente fez aqui? O que a gente está fazendo aqui? E eu acho que ele esbarrou na resposta para a minha pergunta. Mas vamos falar sobre alguma outra coisa que eu acabo gastando muito tempo pensando nisso. Quem aqui usa Mac? Linux? Windows? Agora meus favoritos, FreeBSD ou OpenBSD? Essa é a galera da gente fina. Agora, quem passou no último mês algum tempo pensando sobre qual plataforma eu vou usar e se vale a pena trocar de plataforma? Até eu sofro com isso faz um tempo. De tempos em tempos ele volta à minha mente. O que eu estou fazendo aqui? Que sistema eu estou usando? E eu não sei o porquê. Eu tenho uma hipótese, mas eu não sei exatamente o porquê. E por que eu digo que ele atrapalha meu desempenho? Bom, durante a faculdade, muito tempo da minha vida, eu era um defensor ferrenho do Linux e de projetos BSD. Eu, com a minha arrogância de adolescente, eu não entendia como alguém ia trocar tudo de bom que esses sistemas tinham por um Windows, por exemplo. Para mim não fazia sentido. E o comportamento era tão marcante que ele se tornou parte da minha identidade. Você pode perguntar para os meus amigos na época. Mas com o tempo isso mudou. Eu uso um iPad para fazer minha apresentação e trabalhar. Esse é meu computador principal. Ele faz tudo o que eu preciso de uma estação de trabalho remota. Ele é fácil de levar, tem um cliente de SSH, e naqueles 5 minutos de folga que eu tenho por dia, eu posso, sei lá, assistir um vídeo nele. Então ele faz tudo o que eu preciso. Mas, de tempos em tempos, como aquele demônio que aparece no ombro das pessoas, em filme e série de TV, o Stallman aparece no meu ombro. Rodolfo, o que você está fazendo usando esse sistema proprietário? Os meus amigos começam a tirar sarro. Essa é a versão Nutella do Rodolfo. Até tirou a barba. E a mão começa a coçar. E aí eu vou para casa, pego o laptop que está parado, vou lá, passo um dia configurando a máquina, instalando Linux ou um projeto BSD nele. Eu gasto todo um tempão configurando a máquina e aí eu volto ao meu trabalho normal. Certo? E aí passa algumas semanas e eu faço novela no sentido contrário.
E eu passei tanto tempo fazendo isso, que eu comecei a pensar, tipo, peraí, por que eu estou fazendo isso daqui? Por que essa vontade volta? E as primeiras respostas que eu me davam era, bom, preferência por software livre. Eu consigo examinar a caixa preta que eu estou usando. Certo? Eu posso configurar a máquina do jeito que eu quero. Possibilidade de escolha. Eu posso escolher tudo na máquina. Ou maior segurança, maior produtividade, por exemplo. Mas, de novo, olhando cada uma dessas perguntas, dessas respostas, eu via que elas não condiziam com a realidade. Auditar software livre. É verdade, eu podia auditar a caixa preta que eu estava usando? É verdade. Quantas vezes nos últimos 20 anos eu parei para auditar o software que estava rodando na minha máquina? Nenhuma. Nenhuma vez. Possibilidade de configuração. É verdade. Podia escolher entre distribuição Linux, projetos BSD, qual ambiente gráfico, qual shell, com ou sem systemd. As opções são inúmeras que você tem. Quantas vezes nos últimos 15 anos eu usei alguma coisa diferente? Ou mesmo considerei usar alguma coisa diferente? Nunca. Então não era diferentes possibilidades de escolha que eu estava procurando. Maior segurança. Se eu tivesse preocupado mesmo com segurança, com o número de falhas de segurança que tem em processador Intel hoje em dia, a escolha de qual software você está rodando é nada. Certo? Sua preocupação é segurança real, tipo, o seu problema é muito maior. E por último, maior produtividade. Esse é fácil de medir. Então, eu vou medir. Talvez eu seja mais produtivo em uma plataforma do que outra. E eu comecei a analisar quanto o meu projeto andava em uma ou outra plataforma. E o que eu percebi é que não faz diferença. Sim, eu era um pouquinho mais produtivo em uma plataforma do que a outra, mas o tempo que eu gastava trocando de plataforma era muito mais caro. Então não justificava o ganho de produtividade. Eu percebi que não estava sendo honesto comigo mesmo. Por que será que essa vontade voltava? Qual que era a motivação real? O que eu estava satisfazendo em mim quando eu trocava de sistema operacional? E mais um exemplo que com certeza vocês já viram em lista de discussão, canal de IRC ou na ferramenta de comunicação da moda da semana. Quem aqui já leu uma discussão sobre qual ambiente de desenvolvimento ou editor de texto é melhor? Certo? Todo mundo já viu isso acontecer. E geralmente acontece de maneira inocente. O novato entra no canal, entra na lista e manda uma pergunta: pessoal, estou aprendendo, qual ambiente é o melhor? Aí aparece alguém e fala Emacs. Aparece alguém e fala VI. Aparece o errado e fala Visual Studio. Tipo, sempre tem um. E aí, rapidamente, a thread já degenera para uma briga no espaço cibernético do demônio chamado internet. Mas pare e se pergunte, qual é o objetivo das pessoas? O que elas estão querendo brigando ali? Tipo, eles querem ajudar os novatos? É isso? É só... toda essa raiva e esse tribalismo é só uma encarnação mal compreendida da empatia que eles têm com os novatos? Eles querem ajudar tanto, os experientes querem se ajudar tanto que eles acabam se xingando? É isso. Se a vontade é ajudar, por que eles não passaram tempo escrevendo documentação sobre qual editor de texto usar? E aí o novato não teria que fazer essa pergunta, ou sempre acontece de mês em mês, essa pergunta volta no ar. Talvez não seja empatia, talvez não seja querer ajudar o novato, talvez a pessoa quer se mostrar como portador da verdade. Ele atravessou um deserto, subiu uma montanha, no alto da montanha Deus apareceu e escreveu numa tábua de pedra a página de manual do editor escolhido do seu povo. E aí ele está descendo e quer salvar todos nós pecadores que estamos usando o editor de texto errado. É isso. Mas se é essa a vontade dele, por que o profeta do editor não falou antes e ficou assistindo a gente pecar por tanto tempo? Às vezes não é querer estar certo, às vezes é querer provar o outro errado. É querer converter. É querer mostrar na cara da pessoa como ela está errada em usar aquele editor de texto e converter ela para o seu lado. Mas funciona? Quantos sabe, convertidos de VI vocês conhecem? Principalmente depois de uma thread dessa. Tipo, nunca acontece, ninguém troca de opinião numa thread dessa.
Ou será que os objetivos das pessoas brigando têm pouco a ver com o novato? Muito menos a ver com o editor? O meu objetivo hoje é discutir essas coisas. Quais são essas vontades? O que, que nós fazemos sem pensar direito? Ou, de acordo com um grande personagem da minha infância, falava, o que, que a gente faz sem querer querendo? Mas é difícil aceitar essa ideia. Mesmo com uma montanha de evidência, eu demorei muito a aceitar o que estava acontecendo. E os céticos na audiência vão passar pela mesma fase. Quem aqui busca tomar decisões de maneira emocional? Levante a mão, por favor. Se você busca tomar. Quem busca tomar decisão de maneira racional? Eu venho dizer que está todo mundo errado e que todo mundo toma decisão de maneira inconsciente. Vamos ver como que isso funciona. Duas notas de rodapé primeiro. Primeiro, não quer dizer que só porque a decisão é inconsciente, ela está errada. Não basta poder estar errado, tem que demonstrar que está errado. Segundo, é difícil aceitar essa ideia, principalmente em público. E os motivos da dificuldade em aceitar são, em parte, por causa das coisas que a gente vai conversar hoje. Então, quando você for refletir nas ideias ou tentar aplicar na sua vida, primeiro faça isso em privado. Sabe? A gente não quer deixar a máscara cair. Então, pensa nas suas motivações, primeiro sozinho, onde você pode admitir suas vontades mais perversas, aquele seu lado cruel, certo? Mas primeiro em privado, porque é mais fácil. Voltando à ideia, o que eu quero dizer é que por trás da cortina, você é só um passageiro no seu cérebro. Tá? E quando o seu cérebro toma uma decisão, você faz engenharia reversa para entender o porquê que ele fez essa decisão. E muitas das vezes, a maioria das vezes, você vai estar certo ou certa sobre por que o cérebro tomou essa decisão, porque você passou sua vida inteira fazendo essa engenharia reversa, você aprendeu. Mas, na maioria dos casos, nós inventamos uma desculpa e nós nos enganamos. A ideia que nós nos enganamos não é nova, há escolas de pensamento inteiras na área de psicologia que tratam só dessa verdade, desse fato que nós escondemos a verdade de nós mesmos. Quem reconhece esses dois? Sigmund Freud e Anna Freud são famosos no campo de psicanálise. Na verdade, dizer que Sigmund Freud é famoso em psicanálise é dizer que o Pike, Grisimer e Thompson são famosos na comunidade Go. Então, um pouquinho de exagero. Os dois trabalharam tanto na área do investigando o subconsciente, a relação do subconsciente com o consciente, e principalmente o auto-engano, ou as mentiras das quais nós nos convencemos. E de acordo com a teoria deles, o auto-engano é uma ferramenta de proteção. Quando o seu consciente está diante de um estresse muito grande ou de outro sofrimento psíquico, ele pode empurrar essa informação para o subconsciente e você ignora, você protege a sua autoestima. Certo? O ego e a autoestima são coisas frágeis e precisam ser protegidas. Mas se você pensar de maneira evolutiva, não faz muito sentido, certo? Porque pensa no caso dos nossos ancestrais. Eles saíram da caverna e viram um mato alto se movendo. Qual ancestral tinha mais chance de sobreviver? Aquele que peitava a realidade e falava, olha, pode ter um predador aqui. Ou aquele que, é só o vento, vamos passear. Certo? Há um perigo em você ignorar a realidade. Quando você acessa o seu internet banking e você vê que você não tem saldo para pagar seus gastos até o final do mês, quais opções você tem? Aumentar os fundos, sabe? Arrumar uma outra fonte de renda, vende alguma coisa, diminuir seus gastos, ou escrever um plugin para o seu navegador para toda vez que você abre a página do internet banking, ele soma alguns milhares no seu saldo. Certo? Foi embora o estresse. Então, o auto-engano não é uma boa ferramenta para a proteção do ego, porque uma hora você esbarra com a realidade. O auto-engano, como foi descrito pelos Freud, ele é uma ferramenta interna. O objetivo é você se enganar para se proteger, para proteger a sua autoestima, o seu ego. Mas e se o auto-engano for uma ferramenta externa?
Thomas Schelling, ele foi um economista e ele recebeu um prêmio Nobel pelo trabalho que ele fez em teoria de jogos, conflito e cooperação. E no livro Strategy of Conflict dele, ele analisa situações em que duas ou mais pessoas possuem interesses que se alinham e interesses que se opõem. Então, em determinada situação, há motivos para você cooperar e há motivos para você competir. Certo? E o que ele percebeu é que nessas situações, comportamentos que aparentemente parecem não fazer sentido são favorecidos. Vamos ver alguns exemplos desses comportamentos. O primeiro, ignorância intencional. Então, se você tem acesso a mais informação, se você sabe mais, você pode tomar decisões mais inteligentes, certo? Decisões melhores. Então, por que que alguém gostaria de intencionalmente ser ignorante? Quando que isso ajuda? Um caso. Anos atrás, quando eu sofri sequestro relâmpago, eu intencionalmente decidi ser ignorante sobre a aparência do sequestrador. Porque naquela situação, a probabilidade de eu sair ileso aumenta com a minha ignorância sobre o sequestrador. Então, saber mais não me ajuda naquela situação. Na verdade, eu quero saber menos. Né? Outro comportamento, fechar ou danificar um meio de comunicação no grupo. Se o grupo pode tomar uma decisão melhor se comunicando, por que que você sabotaria a comunicação entre elementos do grupo? Quando que faz sentido isso? Quem aqui já recebeu um convite de um amigo para sair, aceitou o convite e aí depois mudou de ideia? E para fugir do convite, desligou o celular? Né? Porque você prefere não receber a ligação e ter que responder uma coisa. Onde que você está? Que hora a gente se encontra? Cadê você? Você prefere não receber esse tipo de ligação do que ter que falar na cara do seu amigo. Cara, eu prefiro ficar sozinho do que sair com você. Então você desliga, você danifica o meio de comunicação. Parece um desleixo, mas não é. E nós vamos voltar ao caso do telefone desligado, porque ele exemplifica um pouco das desculpas que nós usamos, certo? E por que que desligar o telefone cola? Porque seu amigo sabe que você desligou o telefone. Que coincidência. Mas a amizade continua, não tem risco. Nós vamos ver o porquê disso. Outro comportamento que o Schelling mencionou, e a gente estava falando antes, é o autoengano. É acreditar em algo falso. Se você é líder de projeto e acredita, apesar de toda evidência mostrando para o lado errado, que o seu projeto está cumprindo o prazo e vai ser entregue sem atraso, você como líder tem capacidade de negociar projeto melhor e vender ele melhor. Então, se auto-enganar funciona muito bem para líder de projeto. Aliás, a maioria do pessoal aqui já deve ter passado por um projeto assim. Se você nunca passou por um projeto assim, você vai passar por um projeto assim. Com base nessa teoria, uma nova escola de pensamento surgiu em que diz que o auto-engano é uma ferramenta externa. Nós nos enganamos para enganar os outros melhor. Nós nos enganamos para manipular os outros. Mentir é um processo muito custoso. Quando você mente, você tem que manter um registro adicional na sua mente. E tem essa sobrecarga cognitiva adicional de manter essa mentira. E ser pego numa mentira é muito custoso. Até no mundo animal, existe evidência que entre insetos, quando um indivíduo é pego trapaceando o grupo trata ele com violência. Então nós não queremos ser pegos mentindo. Qual que é a solução? Nunca mentir. Certo? Você pode sempre falar a verdade, isso é um jeito. Ou você pode tornar uma mentira a sua verdade. E aí você fala para a pessoa o que você acha que é verdade. Certo? Você não está mentindo para o que você realmente acredita que aconteceu. Certo? Você está falando a sua verdade. Então nós vimos que há, psicologicamente, um valor em nos enganar. Mas eu tinha dito algo mais profundo do que nós nos enganamos. Certo? Isso é fácil, isso dá para comprovar. E para olhar dar um passo aí, nós precisamos falar um pouco sobre o nosso hardware, esse aqui. A primeira coisa que você precisa saber sobre o cérebro hoje é que cada hemisfério processa sinais do lado oposto do corpo. Certo? E controla o lado oposto. Então, o seu hemisfério direito controla e processa sinais do seu lado esquerdo do corpo, inclusive sinais auditivos e visuais. Certo? Então, o lado esquerdo processa o lado direito, o lado esquerdo processa o lado direito e vice-versa.
Mas algumas atividades específicas são realizadas por determinados hemisférios. Então, o seu hemisfério esquerdo faz processamento de raciocínio lógico, fala e pensamento analítico. O seu lado direito, ele produz criatividade, imaginação e os processos relacionados à música e arte. Existem pessoas que possuem condições médicas que induzem nelas convulsões de grande mal. Uma convulsão de grande mal, se você não conhece os diferentes tipos de convulsão, uma convulsão de grande mal é o tipo de convulsão que vem em mente quando você fala convulsão, que é perda temporária de consciência, a rigidez muscular e tremores fortes. E a causa dessa convulsão geralmente é uma atividade elétrica no cérebro em ambos os hemisférios, uma atividade anormal no cérebro em ambos os hemisférios. E para essas pessoas existe uma cirurgia, um procedimento chamado calosotomia, que auxilia em evitar que elas tenham convulsões de grande mal. O procedimento é composto, essencialmente, a base dele é você separa os dois hemisférios cortando o corpo caloso, que é a parte do cérebro que une os dois hemisférios. Após o procedimento, infelizmente, os dois lados do cérebro não conseguem mais conversar um com o outro. Eles não conseguem trocar informação. O objetivo é que, se você tem uma atividade anormal em um dos hemisférios, ela não vai propagar para o outro lado do hemisfério. Então você acaba não tendo uma convulsão de grande mal. Por outro lado, nenhum dos pacientes, após o procedimento, tinha efeito colateral. Nem os pacientes, nem os familiares notavam nada de errado. Tudo continuava, a vida continuava normal. A pessoa só não tinha convulsão, então parecia excelente a possibilidade. Até que dois neurocientistas, Roger Sperry e Michael Gazzaniga, resolveram fazer uma pesquisa e analisar um pouco os pacientes que tinham passado pelo procedimento. E eles fizeram alguns experimentos bem simples, nada terrível, eles só queriam mostrar imagens para a pessoa e depois pediam para ela fazer uma atividade física, uma atividade, aponta alguma coisa, fala alguma coisa. Então, por exemplo, eles exibiam para o olho direito uma imagem de uma galinha. E no olho esquerdo, eles exibiam uma imagem de neve no campo. Depois eles pediam para a pessoa com a mão esquerda apontar uma imagem que melhor se associava com a imagem que eles tinham visto. E a mão esquerda apontava uma pá de neve. Faz sentido, certo? A mão esquerda é controlada pelo hemisfério direito, que viu com o olho esquerdo um campo com neve. Faz sentido. E aí, eles viravam para a pessoa e falavam: por que você escolheu a pá? Aí rolava um bug no cérebro. Por quê? A parte do cérebro que controla a fala é o lado esquerdo. E o lado esquerdo não consegue acessar a informação que está do lado direito agora. Certo? Quem acha que a pessoa respondeu porque você usa a pá de neve para mover a neve? Quem acha que a pessoa respondeu eu não sei? A pessoa respondia uma mentira. A pessoa falava, você pode usar a pá de neve para mover esterco de galinha. E o interessante é que o hemisfério esquerdo não sabia que estava mentindo. Ele não estava mentindo. Ele olhou o que ele tinha à frente dele, ele viu uma galinha e você escolheu a pá. E agora, por que eu escolhi a pá? Eu preciso ter um motivo para ter escolhido a pá. Eles fizeram outro experimento. Eles viraram para uma pessoa que também tinha passado por procedimento e falaram no ouvido esquerdo dela: se levanta e sai da sala, por favor. Só no ouvido esquerdo. A pessoa se levantava e conforme ela estava saindo, eles: ei, ei, onde você está indo? Aí bugou de novo, né? Aí a pessoa virava e falava: estou indo pegar uma coca. Depois das suas pesquisas, Gazzaniga chegou à conclusão que o cérebro tem um módulo interpretador. E o que ele faz, de acordo com o seu texto, é que ele procura por explicações para acontecimentos, para eventos internos e externos, expandindo os fatos verdadeiros para tentar entender o que está acontecendo com a gente. Nós gostamos de nos ver como CEO de nós mesmos, como o presidente da mesa diretora, o cara que toma a decisão, o chefe, certo? Mas, na verdade, a gente é o gerente de relações públicas. Tipo, a mesa diretora toma decisão
E agora é seu papel justificar para a imprensa. E você não tem acesso ao motivo do porquê que a decisão foi tomada, entendeu? Você tem que bolar alguma desculpa que cola, entendeu? Quem aqui assistiu Divertidamente, da Disney? Certo? Nós ficamos vendo, tipo, a qual dessas emoções nós somos. Sabe? Na verdade, você não é nenhuma dessas emoções. Você nem está na sala de controle. Você está do lado, tentando fazer sentido do que está acontecendo, porque as decisões estão lá dentro, as emoções estão lá dentro tomando decisão. Por sorte, você passou sua vida inteira fazendo isso. Então você já aprendeu a fazer engenharia reversa das decisões tão bem que na maioria das vezes você está certo ou certa. A menos que alguma coisa aconteça, tipo uma calosotomia. Mas será mesmo? Por exemplo, se você tivesse a oportunidade de receber informação que melhorasse a sua perspectiva de vida, sua expectativa de vida, você usaria essa oportunidade? Imagino que sim, certo? Todo mundo tomaria usaria essa chance. Mas em 1998, uma pesquisa feita por Schneider e Epstein avaliou essa questão. E eles avaliaram se pacientes que iriam passar por um procedimento cirúrgico cardíaco de risco gostariam de ter acesso a um relatório sobre a estatística de risco de médicos e hospitais. E alguns médicos nesse relatório tinham chances de complicação 3 vezes maiores do que outro. Então, com acesso no relatório, você conseguiria trocar de médico, trocar de hospital e aumentar, possivelmente em 3 vezes, a sua chance de não ter complicações. Para acessar o relatório, as pessoas teriam que pagar $50. 8% dos pacientes decidiram comprar o relatório. Depois, quando o relatório foi tornado gratuito, a maioria esmagadora, uma minoria muito ínfima, a maioria esmagadora não usou, uma minoria muito ínfima dos pacientes mudou de médico ou hospital baseado no relatório. Então, será que quando a gente diz que a gente quer o melhor tratamento, o nosso cérebro toma a decisão de acordo com isso? A gente toma a decisão querendo, de fato, o melhor tratamento? Outro exemplo. Quem aqui acha que limite de velocidade é importante? Certo? A maioria dos... Na verdade, a minoria dos motoristas vão admitir que limite de velocidade deveria ser abolido. E vai falar, tipo, não, eu quero correr à vontade. Tipo, né, é uma fração pequena dos motoristas. Mas quando você vira para o motorista e fala, você compraria um carro que nunca anda acima de 120 km por hora? Ninguém compra esse carro. Por que será? O que acontece ali? Será que quando nós falamos que o limite de velocidade é importante, nosso cérebro toma a decisão de fato nesse sentido? O que nós aprendemos é que quando o seu cérebro tem que falar que esse limite de velocidade é importante, ele toma a decisão baseada no impacto social da sua resposta. Mas quando você tem que tomar uma decisão privada, se você está dirigindo ou comprando carro, aí tanto faz o que você responderia. Certo? Só que o pior é que você nem está ciente dessa pressão social, você nem considera que existe a pressão social. Nós podemos passar um bom tempo falando desses exemplos, eu não quero passar a keynote inteira aqui falando desses casos de contradição, de autocontradição, nós podemos depois conversar no break sobre uma lista que eu tenho de comportamentos assim que não batem com a realidade. O que eu quero é dar dicas de como, sabendo que isso acontece, você pode melhorar os seus processos, melhorar seu desempenho, melhorar sua vida profissional. Por exemplo, todo mundo sabe que testes são maravilhosos, certo? Testes verificam que seu código funciona, você comprova que ele faz o que espera, te ajuda a encontrar bug, verifica o comportamento de algoritmo. Teste é lindo. Quem concorda que teste é lindo? Certo? Todo mundo que levantou a mão. Quem se sente motivado a escrever teste? Olha, legal. Eu vou abrir um parênteses para essa galera. Mas quem não levantou a mão, é verdade, a maioria dos desenvolvedores não gosta de escrever teste, não quer escrever teste, procrastina para escrever teste. Quando tem que escrever teste, escreve o teste mais meia-boca possível. Então não age de acordo com a ideia que teste é tão maravilhoso. Se for tão maravilhoso, você gostaria de escrever. E para quem gosta de escrever teste, a gente pode pegar um outro aspecto do trabalho com tecnologia, certo? A gente pode pegar a configuração de produção, monitoramento, ficar de plantão, escrever documentação. Alguma dessas coisas você odeia, mas fala que é muito importante. Certo? Ah, isso é muito importante, mas eu não quero fazer.
Então, para resolver esse problema, você precisa aceitar que as motivações que nos influenciam, elas não são claras nem para nós mesmos, não estão explícitas nem para nós mesmos. Nós temos que tratar a máquina de decisão como uma caixa preta e procurar, investigar o que é que nos motiva. Escolher esses incentivos é algo complexo, certo? Porque nós não queremos admitir que a gente precisa de incentivo. Quando você fala que você precisa de um incentivo, parece que desvaloriza a ação verdadeira, certo? Quando você convida um amigo para jantar, você virou Avelino, vem jantar lá em casa. Eu só estou te convidando porque você me convidou semana passada. Se você revela um incentivo para o convite, meio que desvaloriza o convite. Meio que desvaloriza o jantar. Então você não quer admitir que você precisa de incentivo para fazer alguma coisa. Melhor, então, é encontrar um incentivo que funcione de verdade, que te dê, mas te permita se auto-enganar sobre por que ele funciona. Então, você quer um motivo que realmente te inspire em fazer algo, enquanto você não sabe o porquê que aquilo ali te inspira em fazer algo, e você tem uma desculpa plausível para dar a todo mundo, certo? Por exemplo, escrever teste é ótimo, é ótimo. Ele funciona no primeiro nível. Ele te dá uma desculpa plausível para você dar para todo mundo de por que você está escrevendo o teste. Ah, porque teste é maravilhoso. Mas ele não passa no teste da segunda camada, porque ele não te motiva de verdade. Ou seja lá qual for a atividade. Ele funciona só num dos níveis. Lembra o comportamento. ah, Lembra o paciente que falava: eu estou levantando para sair para beber coca? Por que funciona essa desculpa? É porque, de fato, algumas vezes as pessoas levantam para pegar coca. Quando você desliga o celular para não falar com um amigo, por que funciona essa desculpa? Porque, de fato, algumas vezes a bateria acaba, o sinal de operador. Então precisa ter uma desculpa que funciona, certo? Mas não se preocupe, porque para se auto-enganar, você não precisa de muito. As pessoas estão dispostas a se enganar facinho para evitar trabalho. Certo? Todo mundo sabe quão fácil é entrar numa farmácia e comprar um remédio com tarja vermelha que diz venda sobre prescrição médica, sem receita. É muito fácil. Por que é fácil? É difícil fiscalizar? Não, não é difícil fiscalizar. O farmacêutico sabe que é fácil fiscalizar? Sabe, mas ainda assim está todo mundo disposto a se auto-enganar, porque basta a possibilidade de você ter uma receita para todo mundo virar o olho. Quem aqui nunca passou pela situação em que você viu alguma coisa errada acontecendo, mas você olhou, tipo, será que alguém me viu? Porque se ninguém te viu vendo a coisa errada, você finge que não viu e segue sua vida. Porque você não quer mais trabalho. Então, às vezes, as pessoas estão dispostas a ignorar problemas direto, só para evitar esse trabalho. Quem acha que post-it em quadro funciona muito bem para organizar tarefa, e é por isso que a produtividade aumenta? Ou será que a produtividade aumenta porque agora você pode mostrar para todo mundo quão produtivo você está sendo mexendo o papelzinho no quadro? Então, seu progresso é exposto ali. Pressão social funciona muito bem. Reunião. Eu espero que não precisa ser muito cínico para entender que reunião tem pouco a ver com troca de informação e aprendizado. Certo? Muito mais a ver com exibir o seu progresso. Mostrar para os outros o quanto você sabe. Se reunião fosse sobre aprender, todo mundo ficaria muito chateado quando a reunião fosse cancelada. Certo? Chegou a semana e fala, nessa semana eu não aprendi o suficiente. Eu preciso marcar mais reunião. Tipo, não acontece, ninguém vai para a reunião para aprender. Da próxima vez que você se sentir motivado a fazer alguma coisa, aprenda o que funciona para você. Certo? Aprenda quais são os incentivos que manipulam a sua caixa preta de decisão. Certo? E pode apelar para as coisas mais sinistras, tipo autopromoção. Se funciona, funciona, não tem problema. Por exemplo, escrever documentação. É chato? É chato. A galera não gosta, a maioria do pessoal não gosta de escrever documentação. Como que você pode tornar isso aqui melhor? Faz uma sessão de leitura com seu time. Uma vez por semana, todo mundo se reúne para ler uma página de documentação. Você tem uma desculpa boa, certo? Você pode falar, isso aqui está sendo feito para todo mundo aprender. Então, no primeiro nível, essa desculpa funciona. No segundo nível, funciona porque há uma recompensa social em escrever documentação agora. O seu trabalho é recompensado quando todo mundo lê a sua página. Tipo, olha, essa documentação foi muito bem feita, o Rodolfo que fez. Porra,
agora sim. Agora eu sinto gosto em escrever isso daqui. Tipo, é a minha página que vai impressionar a galera, sabe? Tem uma pressão social aí. Parece uma desculpa esfarrapada, mas funciona. Tipo post-it no quadro funciona. Eu deixo como lição de casa para todo mundo avaliar por que você veio aqui hoje. E, tipo, fica em casa sozinho, tira a máscara, reflita um pouco. Por que de verdade você veio aqui hoje? Passa um tempo pensando. Quando você quer encontrar, de novo, um incentivo que te funciona, usa a pressão social. Para mim, funciona muito bem. Eu uso isso para mim. Por exemplo, meus projetos nem todos são bem-sucedidos. Alguns falham. E eu comecei a analisar os projetos que são bem-sucedidos e os projetos que são mal-sucedidos. E o que eu percebi é que tem uma correlação muito alta entre os projetos em que eu converso com meu amigo sobre ele, com meus amigos sobre ele, e os projetos que não. Então, o que eu faço é, quando eu quero que um projeto seja bem-sucedido, eu converso mais com meus amigos sobre ele. Eu falo mais, quanto mais eu converso, quanto mais eu dissemino informação, quanto mais eu recebo perguntas, maior a chance dele ser bem-sucedido. E funciona. A minha caixa preta não está muito. Tipo, ela se auto-engana sobre eu auto-me enganar. Ela finge que está tudo bem. Meus amigos também não sabem, pelo menos até hoje, que é isso que eu estou fazendo. Mas funciona. Então, não precisa de algo complexo. Eu espero que a nossa viagem hoje, através do funcionamento do cérebro, não tenha causado estresse demais. Na verdade, eu espero que todo mundo continue se auto-enganando sobre não se auto-enganar, mas pelo menos admita algumas coisas para si mesmo. Primeiro, você precisa de incentivo, mas nós não gostamos de admitir que a gente precisa de incentivo porque parece desvalorizar aquela ação. Segundo, nós gostamos de nos ver como CEO de nós mesmos, mas nós somos os gerentes de relações públicas. Tipo, a decisão é tomada e você tem que meio que fazer sentido de por que aquela decisão foi tomada. Mas isso não te impede de influenciar a mesa diretora e o CEO. Certo? Não sinta vergonha de usar uma cenoura na vara para te levar para o lado que você tem que ir. E é difícil você encontrar quais são as ferramentas, quais são os incentivos que vão funcionar bem para você. Quando você tiver que escolher uma ferramenta, você precisa escolher alguma coisa que de fato te motive, mas permita te enganar, se auto-enganar. Como que você vai saber se você encontrou a motivação certa? Quando você perceber que o que você está fazendo é o que você precisa fazer, é o que você quer fazer, mas principalmente você está fazendo sem querer querendo. Obrigado. Obrigado, Rodolfo. Obrigado. Valeu.